Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Inscreva-se e deixe também o seu like para mais conteúdos. Hoje estaremos fazendo a leitura do artigo Os 5 erros mais habituais de um romanista, escrita por Lucas Banzoli. Os romanistas, em seus debates, costumam empregar diversas falácias, erros de lógica, anacronismos, distorções históricas e manipulações de dados. Mas aqui me limitarei a comentar brevemente sobre os 5 erros mais comuns. Primeiro, achar que a atual Igreja Católica Romana é a mesma Igreja Católica antiga. É o erro mais rotineiro. O papista, por ignorância ou desonestidade, tenta usar escritos dos pais da Igreja, onde eles falavam da Igreja Católica, e então considera como se estivessem dizendo a mesma coisa que Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é absurdamente falso. A Igreja, naquela altura, não era romana, mas somente católica, que significa universal. Um pai da Igreja que falava em Igreja Católica nem de longe estava se referindo a uma igreja em particular, como a romana, mas meramente se referindo à Igreja como um todo, isto é, presente em todas as partes do mundo da época. De fato, falar em Igreja Católica Romana é contradição de termos semelhantes a falar em solteiro casado. Se é católico, universal, não pode ser romano, particular. Da mesma forma que, se é solteiro, não pode ser casado. Por séculos e séculos, ninguém se referiu à Igreja como sendo Igreja Católica Romana, até que o cisma de 1054 d.C. fez com que os papistas começassem a considerar a Igreja Católica como sendo romana, em particular, uma vez que passaram a considerar os ortodoxos como estando fora da comunhão. Os pais da Igreja consideravam a sucessão apostólica de todas as demais igrejas, não apenas da de Roma. A lista de sucessão em Antioquia, inclusive, tem Pedro como seu primeiro bispo. Para Inácio, a Igreja não tinha sua fundação em Roma, mas na Síria. Agostinho se referiu às Sés Apostólicas, no plural, em vez de considerar Roma como sendo a única. Nenhum concílio ecumênico foi convocado por um papa. Todos foram convocados por imperadores bizantinos. Provas históricas abundantes e esmagadoras refutam por completo o mito de que já existia um papado romano na época, com jurisdição universal sobre toda a Igreja. Segundo, achar que o conceito primordial de igreja é institucional e privado. A Igreja, à luz da Bíblia, tem um conceito básico muito simples: a reunião de todos os verdadeiros cristãos, em todas as partes do mundo. Juntos, eles formam aquilo que é conhecido como Corpo de Cristo. A Igreja Romana é apenas uma instituição visível que poderia ser uma parte desse corpo, se não fosse pelo fato de ter apostatado há muito tempo e perdido essa posição. A Igreja como Corpo de Cristo invisível é um conceito muito claro biblicamente. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Filemon, capítulo 1, verso 2. As igrejas da província da Ásia enviaram-lhe saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 16, 19. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdam também a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, do 3 ao 5. Será que Paulo estava dizendo que a Igreja Católica Apostólica Romana estava reunida naquela casa? É óbvio que não. Paulo não diz que aqueles irmãos se reuniam na igreja, mas sim que a igreja se reunia naquela casa. Em outras palavras, a igreja não era uma instituição religiosa que tinha um certo número de membros, mas sim os próprios cristãos que se reuniam naquelas casas. Em um sentido primário, a igreja é, portanto, os verdadeiros cristãos onde quer que eles estejam. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Cristo, ali Jesus
está. Mateus 18, verso 20. Ali está a Igreja de Cristo. Esses cristãos, por sua vez, se reuniam em comunidades, em cada local aonde o Evangelho ia alcançando. Essas comunidades, por sua vez, eram também chamadas de igrejas. Apocalipse 2, de 1 a 8, verso 12, verso 18, 3, do 1, 7 e 14. E eram, obviamente, fundadas por homens. Portanto, a igreja, em seu sentido primordial, como o corpo de Cristo invisível e espalhado por toda a terra, é fundada por Cristo, e dela fazem parte todos os que adoram a Deus em espírito e em verdade. E quem faz parte dessa igreja também se reúne em igrejas visíveis, essas sim fundadas por homens, que são apenas um local onde os crentes, a igreja, se reúnem para adorar a Deus. Nem os católicos podem escapar a essa lógica, pois, segundo eles mesmos, a Igreja de Roma foi supostamente fundada por Pedro, um homem. Assim também as demais comunidades cristãs, hoje parte da Igreja Ortodoxa, que foram fundadas cada qual por um apóstolo humano, ou por cristãos desconhecidos. Cristo não fundou cada uma das igrejas visíveis, nem a de Roma e nem as protestantes, mas sim a igreja invisível, o conjunto de todos os crentes sinceros. Terceiro, achar que a doutrina protestante foram fundadas a partir do século XVI. Sim, as igrejas protestantes, como comunidades visíveis, foram fundadas a partir do século XVI, mas isso não significa que a doutrina ali pregada tenha sido criada no século XVI. Isso é pura mentira. Todas as doutrinas cridas pelos evangélicos, excetuando certos modernismos e invencionismos neopentecostais, possuem ampla e sólida base histórica documental. Por exemplo, muitos, quando não todos, os pais da igreja não criam em a transubstanciação, Imaculada Conceição, livros apócrifos, preterismo, imortalidade da alma, papado, justificação pelas obras, tradição oral como fundamento para doutrinas extrabíblicas, batismo infantil e ou por aspersão, culto aos mortos, evocação dos mortos, intercessão dos santos, purgatório, títulos marianos, assunção de Maria, tormento eterno, 7 sacramentos, infalibilidade papal, uso da força, imagens de esculturas do templo, procissão com imagens, celibatos obrigatórios, missa do 7º dia e etc. Eu tive que parar a lista por aqui, porque já esgotei as letras do alfabeto, mas você pode ver todas as citações nos meus artigos e também no meu site lucasbanzoli.com. E mais ainda, em meu livro Em Defesa da Sola Escritura. E mais ainda, entre os mais de 350 artigos do blog. E mais ainda, em artigos que ainda irei escrever. O fato é que os evangélicos não inventam doutrinas do nada, apenas buscam resgatar as doutrinas que foram abandonadas por séculos pela Igreja Romana, extirpar o acréscimos demoníacos e ilegítimos feitos à sã doutrina e voltar ao cristianismo primitivo puro e simples. Este é um longo caminho e um duro processo que também tem seus próprios erros e acertos, mas é uma proposta infinitamente superior à do desenvolvimento da doutrina, sustentado pela Igreja Romana. Quarto, achar que o protestantismo vive em um coliseu onde todos os crentes se digladiam entre si até a morte. Sério, parem com isso, católicos. Isso é o ápice do ridículo. Os papistas vivem em um mundo paralelo fantasioso, onde os evangélicos são totalmente divididos e se armam até os dentes para lutar uns com os outros até a morte. É claro que o próprio católico nunca chegou a frequentar uma igreja evangélica para saber como é de verdade. Ele simplesmente tenta pintar o protestantismo da pior forma possível, porque bater em um espantalho é sempre muito mais fácil do que bater no que realmente é. Eu tenho 20 artigos sobre as divisões protestantes, que também estão disponíveis, né? E também neste diálogo fictício do meu outro site. Mas
Aqui irei apenas explanar o quão profundamente idiota é essa noção de que os evangélicos vivem se matando por causa da doutrina. Eu já congreguei em igrejas evangélicas de todos os tipos, desde as mais tradicionais até as mais pentecostais. Nunca vi uma atacando a outra. Disputamos membros com as outras, vociferando com os outros, tratando mal os membros das outras igrejas. Todos se consideram irmãos. Os católicos têm a falsa noção de que as igrejas evangélicas disputam entre si. Por quê? Como eles não frequentam igrejas evangélicas, o único parâmetro que eles possuem é o da televisão. E na televisão tem pastor neopentecostal brigando com outro pastor neopentecostal por causa de dinheiro. Então, na cabeça do romanista, todas as igrejas evangélicas são do tipo do Macedo ou Valdomiro da vida, quando, na verdade, essas igrejas não representam nem 5% do total e são o que há de pior neste meio, e não o que há de melhor. Elas simplesmente não servem de parâmetro para nada no meio evangélico, embora às vezes o católico tenha essa falsa impressão. Prova disso é que quase todas as denominações evangélicas participam juntas da Marcha para Jesus, unidas em torno de um único propósito. Não existe a Marcha da Batista, ou a Marcha da Lagoinha, ou a Marcha da Bola de Neve, mas uma única marcha que envolve pessoas de mais diferentes denominações. Se o meu exemplo pessoal também conta no mestrado que faço, embora seja de uma instituição batista, possui pessoas das mais variadas denominações evangélicas. E acredite, católico, não rola cabeças decepadas e nem ringues de UFC. Todos sabem que estão jogando no mesmo time e ninguém despreza a igreja do outro. Os debates que tem de vez em quando são discussões saudáveis que servem para aprimorar conhecimento e ampliar horizontes, e não porque um considere o outro um herege satânico, por não ser da mesma igreja. Agora faça o teste e coloque numa mesma sala um católico tradicionalista, um católico da teologia da libertação, um católico da renovação carismática, um católico vacantista, um católico episcopal, um católico liberal e um católico tridentino. E veja se o tom da conversa será tão harmonioso. Eu não me responsabilizo. Quinto, achar que a sola escritura significa que tudo tem que estar na Bíblia. Eu já cansei, mas cansei mesmo, de ver comentáriozinho idiota no meu blog de gente que não sabe porcaria nenhuma do que seja sola escritura, que até não sabe nem escrever o termo sola escritura. E porque houve um padre ou um apologista católico fazendo um espantalho todo ridículo do que supostamente é o sola escritura, vem com desafios infantis que só provam o quão ignorantes que é. Não bastou ter escrito 35 artigos sobre o tema, nem outros 7 em meu outro site, nem 2 livros inteiros sobre o tema. Eles continuam sem ler nada e distorcendo tudo. Alguns mais paspalhões chegam a fazer papel de ridículo perguntando onde está o rock and roll na Bíblia. Onde está na Bíblia os nomes de quem escreveu esse e aquele evangelho? Onde está na Bíblia a lista de livros inspirados e etc. Se eles ao menos se informassem sobre o que diz o princípio reformado da sola escritura, iriam entender 2 coisas. Primeiro, que a sola escritura não é, nunca foi e nunca será o princípio de que tudo tem que estar na Bíblia, mas no máximo de que todas as doutrinas têm que ser provadas pela Bíblia, ao menos implicitamente. Rock and roll, nome de evangelistas, cânon bíblico, não são doutrinas e, portanto, não têm absolutamente nenhuma correlação com a sola escritura. Segundo, a sola escritura não significa que não existem outras autoridades, mas sim que estas outras autoridades estão sujeitas à autoridade máxima das Escrituras. As igrejas evangélicas reconhecem a existência de autoridades como lideranças eclesiásticas, credos, concílios, confissões de fé e etc. A diferença é que nenhuma delas é infalível e, portanto, a autoridade delas está condicionada à autoridade máxima das Escrituras. Isso significa que um pastor pode errar, se contrariar a Bíblia, que um credo pode errar, se contrariar a Bíblia, que um concílio pode errar, se contrariar a Bíblia, e assim por diante. Nenhum evangélico, no entanto, rejeita a priori
o que algumas outras autoridades afirmam. Só não somos ingênuos o suficiente para acreditar que esta outra autoridades não poderão errar nunca. Este é essencialmente o ponto de vista de todos os pais da Igreja, de todos os reformadores e da própria Escritura em si. Paz a todos vocês que estão em Cristo, por Cristo e pelo seu reino. Lucas Banzoli. Espero que tenha gostado da leitura desse artigo. Inscreva-se em nosso canal e não deixe de compartilhar.